Eu sou a Denise Carvalho, eu sou gerente sênior de monitoramento e avaliação do IDES. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje moderando essa mesa, que tem como tema cultura avaliativa, gestão estratégica para o impacto positivo. Eu vou iniciar, então, com uma descrição pessoal. Eu sou uma mulher branca, de 47 anos, 1,65 m, cabelos e olhos castanhos, usando óculos. E hoje eu estou trajando uma calça vermelha, uma camisa branca e um blazer azul marinho. Queria agradecer a presença aqui de todo mundo, em especial aos participantes aqui dessa mesa. Gostaria de apresentar, então, hoje a gente vai ter aqui conosco a Emanuele Moraes, que é gerente de Cidadania e Sustentabilidade no Instituto Sicoob, a Luíse Oliveira, que é supervisora de Cidadania e Financeira também do Instituto Sicoob, o Gregório Araújo, gerente de Reflorestamento e Projetos Ambientais da Petrobras, e o André Lobo, que é gerente de Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem do Luta pela Paz. A gente tem aqui hoje duas organizações, duas instituições parceiras de longa data do IDES. A gente vem trabalhando juntos aí em vários temas há vários anos, e um desses temas tem sido o monitoramento e avaliação de impacto. É muito bom perceber, e para mim pessoalmente, que já trabalho com esse tema da avaliação há quase 20 anos, é bom perceber que cada vez mais a avaliação de impacto ela tem sido percebida pelas organizações como um tema integrante da cultura organizacional. E aí, nesse sentido, as organizações vêm incorporando em suas estratégias de gestão a forma de garantir, né, que essas intervenções tenham um plano de acompanhamento de indicadores mais claros, gerando, assim, um ciclo virtuoso que tem trazido aprendizagem, tem trazido melhorias e tem ampliado o impacto gerado por essas intervenções. Além disso, a avaliação também tem contribuído para a tomada de decisão, uma vez que ela traz evidências mais concretas. Explicando um pouquinho só a dinâmica dessa mesa, a gente vai seguir o mesmo esquema da plenária. Então, cada um aqui vai ter 5 minutos para suas considerações iniciais. A gente vai tentar manter e respeitar esse tema. A gente vai trazer sempre uma fala um pouco mais institucional, da estratégia, né, das organizações, tanto da Petrobras quanto do Instituto Sicoob, e depois uma experiência prática, ilustrando aí como isso tem sido incorporado nos projetos e, no caso, nas organizações apoiadas e financiadas pela Petrobras. Depois a gente vai abrir para perguntas, né, da plateia, e aí a gente faz uma rodada, volta às respostas, porque o objetivo maior aqui é realmente esse diálogo e essa troca de experiências sobre o tema. Bom, por último, antes de passar a palavra aqui para quem interessa mesmo, eu queria fazer só um paralelo, né, entre esse tema da avaliação e o tema central do fórum desse ano, que é a colaboração. E aí, nesse sentido, é importante ressaltar que a avaliação ela só é possível quando a gente tem a colaboração, e aí isso significa o trabalho conjunto entre avaliadores e avaliados. Então, sem mais demora, eu passo a palavra e convido a Emanuele Moraes para fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, Denise. Bom dia. Eu sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, estou vestindo uma calça caramelo, blusa e jaqueta preta. Obrigada pela oportunidade, Denise e IDES, por estar aqui. Vou compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa experiência. O Sicoob é um sistema de cooperativas de crédito. Nós temos hoje 351 cooperativas em todo o território nacional, somos mais de 6 milhões de cooperados.
E a nossa atuação, devido à nossa natureza de negócios, né, que é o cooperativismo, ela já é uma atuação em rede. A cooperativa, quando ela nasce para solucionar um problema do território, né? E ao buscar solução para esse problema, essa solução vem por meio do trabalho cooperativo, colaborativo, e é assim que se forma o nosso sistema. E o Instituto Sicoob, ele é a organização de investimento social privado que atua de forma alinhada ao negócio, buscando potencializar o nosso propósito e o nosso impacto social, que vem, primeiro, pelo próprio negócio, né? A partir do momento que nós temos aí o foco de levar desenvolvimento local por meio do equilíbrio aí entre a dimensão econômica e social, gerando prosperidade e justiça financeira. E, compartilhando um pouco aí da nossa experiência com processos avaliativos, embora o Instituto Sicoob ele já está completando aí 18 anos de atuação e tem toda uma trajetória que acompanha um pouco o movimento do próprio investimento social privado no Brasil, né, e toda essa evolução, a nossa atuação com processos avaliativos ela não é antiga, ela é recente. E, quando decidimos atuar, escolhemos um dos programas do nosso portfólio, que é o Programa Cooperativa Mirim, que dissemina o cooperativismo em instituições educacionais, e iniciamos todo o processo. E eu queria trazer um pouco o que esse processo significou para nós, né? Porque, embora a gente tenha atuado aí com a consultoria do IDES, né, e para fazer o trabalho, existe uma riqueza muito grande em toda a construção do processo avaliativo. Então, não é simplesmente algo que você vai ter no final lá os indicadores e a avaliação de impacto. Toda a construção, né, das etapas que compõem o processo avaliativo, desde a teoria da mudança, a formação de grupos focais, entrevista em profundidade, até o social ROI, né, ali, a monetização desse impacto, ela é uma construção totalmente coletiva, colaborativa, que envolve todos os stakeholders daquele projeto, daquele programa. E foi aí que veio um despertar para a gente, né? A gente percebeu que o ganho de valor ele não estava relacionado só na demonstração do impacto e nem até mesmo nas oportunidades de melhorias, né, a partir da avaliação que nós poderíamos implementar na própria metodologia, mas também na geração de conhecimento e de construção, né, e reconstrução do que a gente já estava fazendo. Porque, embora o programa já tinha 8 anos, quando a gente vai fazer a teoria da mudança, a gente para, né, respira e, de fato, olha para qual é o impacto que o usuário, né, está vivendo. Porque, às vezes, a gente tem algumas ilusões, né? A gente quer gerar aquele impacto que a gente acha que gera. Mas, quando você vai conversar e vai olhar cada etapa, cada stakeholder, aí você descobre, de fato, o que o programa está movendo. E, a partir disso, né, a partir dessa experiência que foi tão enriquecedora, que gerou valor, que gerou autoridade para o investimento social dentro da casa, nós entendemos que nós precisávamos tratar isso como cultura da organização. E foi aí que a gente começou um processo de disseminação da cultura avaliativa, e estamos passando por ele ainda, desde a operação, né, até a gestão, a alta gestão. E de que forma nós estamos fazendo isso? Primeiro, levando conhecimento para quem está na operação. Nós temos no Instituto Sicoob hoje um time de 21 colaboradores, mas nós temos pessoas espalhadas em todas as nossas cooperativas, né? A gente tem pelo menos um ponto focal que atua com essa operação do investimento social nas cooperativas. Então, a gente começou um trabalho de educacional mesmo, de levar conhecimento a respeito de processos avaliativos. A nossa intenção não é que se tornem todos especialistas em processos avaliativos, mas que a gente possa atuar
a partir desse mindset, né? Entendendo que precisamos olhar por meio desses processos e que eles trazem uma riqueza e um valor agregado para a nossa prática, para a nossa atuação. E quando a gente fala de gestão, isso tem acontecido nos nossos comitês, conselhos, quando a gente apresenta os resultados da avaliação e também leva, né, esse valor gerado para os processos internos e que acabam extrapolando aí no que a gente leva para fora, né, além dos muros da empresa. Então, basicamente, essa tem sido a nossa experiência, né, sair aí de uma questão, uma definição isolada, né, com uma única metodologia, e passando a levar isso para se tornar cultura. E foi aí que a gente começou a extrapolar para outros programas, até o que a Luísa vai trazer um pouquinho, entendendo que até mesmo aquilo que está nascendo, né, como é o caso do programa Financinhas, já pode nascer a partir de um olhar de cultura de avaliação. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Emanuele, por compartilhar com a gente, né, essa trajetória aí do Instituto Sicoob. Eu vou passar a palavra agora para a Luísa Oliveira, que vai trazer, então, agora essa experiência prática do programa Financinhas, que, como a Emanuele já disse, ele nasce já com essa história, né, de um planejamento de indicadores e de um olhar para o monitoramento e avaliação. Obrigada, Denise. Bom dia a todos, bom dia aos colegas também aqui. Vou contar um pouquinho do programa Financinhas nas escolas, né? Que programa é esse? O programa ele foi idealizado, ele foi pensado a partir de 2020 e foi construído ao longo de 2021, sendo lançado este ano. Ele é um programa que tem o objetivo de formar professores das escolas públicas e privadas de todo o Brasil, é um programa nacional sobre a temática educação financeira, né? E por que esse programa tem esse objetivo? Primeiro, porque a recente atualização da Base Nacional Comum Curricular trouxe a temática educação financeira como disciplina, como matéria transversal para ser trabalhada em sala de aula. E segundo, porque está diretamente ligado à nossa área de atuação, né? Como a Emanuele trouxe, nós somos cooperativas de crédito e, a partir disso, integramos também ao sistema financeiro nacional. Então, faz todo sentido fomentar e trabalhar em prol da educação financeira. Então, o programa Financinhas ele vem ajustando e assentando isso junto com o propósito da organização também, né? E aí, quando a gente foi desenvolver, né, trazer toda a robustez para o programa que ele merece, eu queria destacar aqui 3 principais etapas. A primeira, de diagnóstico, né? Entender qual a necessidade desse professor, qual a necessidade quando a Base Nacional Comum Curricular traz a temática educação financeira para ser trabalhada em sala de aula, qual o gap que a gente pode ajudar a suprir através desse programa. A partir desse diagnóstico e pesquisa de mercado, adentramos no desenvolvimento da metodologia do programa, que foi totalmente desenvolvida dentro de casa, então uma metodologia pensada a partir desse diagnóstico com materiais paradidáticos próprio, de forma que o professor, além de compreender a metodologia, como trabalhar a educação financeira em sala de aula, ele também recebe material paradidático para que ele consiga trabalhar isso com os alunos em sala de aula. E a terceira etapa que eu queria destacar também foi a etapa de desenvolvimento do plano de monitoramento e avaliação, né, avaliação de impacto. E aqui foi interessantíssimo, porque com o diagnóstico fica muito claro o que a gente precisa atacar, né? Qual problema precisamos resolver, como podemos contribuir. É a visão do programa, né, é o nosso norte. Porém, quando a gente foi desenvolver o plano de monitoramento e avaliação de impacto, a gente começou fazendo alguns exercícios, e um deles foi o desenvolvimento da cadeia de causalidade. E aí, né, para quem trabalha com negócio, está acostumado, né, a ter os objetivos finais, né, OKR, enfim, cada um trabalha com uma métrica de sucesso, você está muito olhando para o resultado final gerado. Quando a gente desenhou e fez o exercício de pensar a cadeia de causalidade, ficou muito claro que existiam diversos objetivos a serem alcançados até aquele objetivo final, que não era tão simples assim transpor a entrega de conteúdo e material ao professor ao resultado final esperado, que é contribuir na formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, especialmente das consequências advindas das suas decisões financeiras. Então, até chegar nesse nível de consciência,
né, quantas causas e quantos objetivos precisam ser mensurados no meio do caminho. Então, a cadeia de causalidade trouxe para a gente essa visão muito interessante do processo de avaliação de impacto, especialmente, porque eu não estou medindo indicadores comuns de mercado, eu estou medindo especialmente mudança de comportamento. Né? E aí não é tão simples assim trazer indicadores para mensurar a mudança de comportamento. Depois disso, a teoria da mudança, né, que traz a visão estratégica do programa, que eu trouxe um pouquinho, né, do objetivo final de contribuir para a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e, principalmente, das consequências das suas escolhas financeiras. E aí, por fim, fechar todo o rol de indicadores que vão compor a teoria, o plano de monitoramento e avaliação de impacto do programa Financinhas nas escolas. Fechando esses indicadores, veio um próximo desafio. Quais dados precisamos coletar, e aí pensem, estamos falando de um programa nacional, quais dados precisamos coletar de todos esses professores e partes integrantes do programa para mensurar se estamos tendo essa mudança de comportamento ou chegando mais perto dos objetivos pretendidos. E aí, no momento em pensar em coletar esses dados, teve uma outra experiência bem interessante, que foi a edição piloto do programa. Então, no final de 2021, fizemos a turma piloto com 11 escolas de 9 estados diferentes do país, que ali vivenciaram o programa e a metodologia na prática. Né? Com a turma piloto, nós entendemos, junto com esses próprios professores, que são público-alvo do nosso programa, e também crianças, que é um público indireto do programa, como a gente poderia coletar esses dados, qual a forma mais eficiente de coletar esses dados para mensurar e para trazer esses indicadores para a prática. Né? Porque definir indicador é lindo, né? Tá lá o indicador, e aí tem o outro desafio de como eu vou coletar esses dados e se a coleta desses dados, esses dados de fato são suficientes para mensurar esse indicador ou não. Então, essa experiência de construir um plano de avaliação, de monitoramento e avaliação de impacto, alinhado com uma vivência piloto do programa, né, alinhado com o diagnóstico preciso, com a área de atuação da organização, foi fundamental para que hoje o programa foi lançado no final de maio deste ano, né, e hoje, pouco depois de completar 3 meses, já temos 350 professores ativos na nossa plataforma, cumprindo a nossa trilha online, em mais de 40 escolas né, de diversos lugares do país, participando com 3 meses de programa. Né? O nosso objetivo é muito maior, queremos crescer ainda mais esse programa, mas já estamos começando um programa coletando os dados necessários para mensurar o impacto que pretendemos ter, com indicadores bem concisos de onde queremos chegar também. Obrigada, Luíse. Eu vou já passar a palavra para o Gregório. O Gregório, ele é gerente de reflorestamento e projetos ambientais da Petrobras. Gregório. Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Bom dia ao meu parceiro e minhas parceiras de mesa. É um privilégio enorme ter a atenção de vocês, né? Vocês escolheram estar aqui nos ouvindo, e também um privilégio compartilhar um pouco a experiência da companhia e também aprender com a experiência aqui dos colegas. Eu sou um homem de 37 anos, 1,74 m, pardo, de cabelos curtos, escuros, olhos castanhos. Eu uso um óculos para poder vê-los aqui de cima. Estou vestindo um terno, uma calça e um paletó escuro de risca de giz. A tua pergunta, né, sobre a cultura avaliativa, né, como a Petrobras entende isso? Eu diria, Denise, que a cultura avaliativa ela vem completar e, sobre até certos sentidos, coroar uma trajetória de longo prazo da companhia com investimento socioambiental. E o investimento socioambiental não lido aqui como um instrumento para ganho reputacional ou para gestão de risco, mas como um elemento genuíno, orgânico, estratégico da nossa visão de sustentabilidade. Como a gente entende que os negócios têm que ser feitos e como a gente devolve os resultados dos negócios para a sociedade. Isso é tão verdade que o nosso primeiro investimento socioambiental não aconteceu ontem, nem há 10 anos, nem há 20 anos, mas na década de 80. Ele vem junto com a nossa trajetória de exploração em águas profundas, em águas offshore, em águas rasas, depois profundas e ultraprofundas, de petróleo e gás. Então, acho que isso é importante destacar. Esse investimento socioambiental ele vem, ao longo desses 40 anos, ganhando densidade, estrutura, organização e planejamento, até colidir num programa corporativo permanente, o Programa Petrobras Socioambiental, em 2013, e desde então esse programa ele já investiu de forma totalmente voluntária mais de R$ 1 bilhão
R$ 1 bilhão em diversos projetos realizados de norte a sul do Brasil, que tem, na sua essência, uma proposta de transformação socioambiental positiva, significativa e mensurável. E, certamente, como eu disse, a avaliação e o monitoramento desses resultados, eles coroam essa trajetória. A gente interpreta o monitoramento e a avaliação como um farol, que ajuda a nos indicar a eficácia desse investimento. Afinal, não estamos falando de recursos de pouca monta, então é preciso que eles sejam aplicados com materialidade, com a visão de sustentabilidade da companhia, com convergência com o seu modelo de negócio. Então, a avaliação permite essa verificação. E também, como a Emanuele falou, ele permite gerar conhecimento. E aqui a nossa proposta, ao avaliar um projeto, não é fazer uma clivagem daquele projeto que é bom, que é ruim, que funciona, que não funciona, mas sim gerar conhecimento, identificar aquelas propostas transformativas que têm eficácia no seu propósito e aquelas que não, que medidas de curso, de correção de curso têm que ser feitas. Então, essa é a nossa perspectiva. E, por trás dessa perspectiva, está o entendimento que a transformação socioambiental, ela não é uma ação que ocorre num ciclo único, ela é um processo. Então, a cada desafio num território, numa realidade, uma vez vencido o desafio inicial, se abre outros desafios. E aí, esse olhar a cada ciclo, ele permite, através da avaliação, identificar se aquele ciclo fechou e se a gente pode começar outro. A gente tem muito orgulho, na nossa carteira, de ter projetos que estão há décadas, a gente tem projetos que estão há mais de 20 anos, a gente tem projetos como Luta pela Paz, que está desde 2010, né, André? E nesse entendimento, até de colaboração, que é um processo, como eu disse. Você tem desafios que são identificados inicialmente, eles são vencidos e depois outros surgem, e a avaliação permite, como falei, avançar nessa trajetória evolutiva. E dentro dessa evolução, a Petrobras aprende a fazer uma intervenção de mais qualidade, os projetos evoluem e também ganham envergadura para enfrentar desafios mais robustos. Desde sempre, a Petrobras teve, no seu investimento socioambiental, a identificação de indicadores de resultado, mas há 3 anos a gente entrou na trajetória, em colaboração e parceria com o IDES, na identificação, no cálculo, né, do SROI e do ACB, como uma medida síntese que completa nesse farol sobre o resultado dos projetos, né, sobre essa perspectiva mais diversificada sobre os projetos. Desde então, a gente já avaliou 15 projetos, temos o compromisso de avaliar mais 20 projetos nos próximos 2 anos. Na média, os nossos projetos eles têm alcançado aí um SROI de R$ 5,00 para cada R$ 1 investido. Dentro da carteira ambiental, que eu sou gestor mais imediato, esse indicador é um pouco maior, ele alcança R$ 8,00 para cada R$ 1 investido, mostrando isso, né, evidenciando isso, a eficácia do investimento feito e da proposta de fazer transformações positivas, significativas e mensuráveis. Não sei como está meu tempo. Último minuto. Então, assim, eu queria só trazer nesse último minuto o que a gente aprendeu nessa trajetória de 3 anos. Acho que aqui tem três legados que ficam para a companhia. O primeiro é que não existe um indicador único capaz de avaliar todos os projetos, qualquer projeto que seja. O SROI e o ACB é uma medida síntese objetiva, mas ela tem que vir acompanhado dos outros indicadores, dos resultados, que, inclusive, contribuem para aquele cálculo. Acho que essa é a primeira medida. Não existe um indicador, um único síntese, sempre é preciso ter uma miríade de indicadores para fazer uma avaliação, um olhar mais sistêmico. O segundo, assim, a medida SROI e ACB, ela traz uma tentação de avaliar os projetos e a intervenção socioambiental como uma análise de custo-benefício. Esse real gera tantos reais de benefício. E até uma tentação de comparar projetos. A gente acha que não é esse caminho. Mais uma vez, uma informação que se soma, não se trata de comparar projetos, e junto com essa avaliação financeira monetária do resultado, tem que ter um olhar sobre os públicos de interesse, sobre os beneficiários do programa. Por trás de um SROI de 8, lá no nosso programa, um programa que eu visitei há 2 semanas atrás, que atua sobre as comunidades como forma de manter a floresta em pé, atrás desse 8 tem vários personagens, como o Aldo, que é um comunitário quilombola, que aprendeu as práticas de extração sustentável da copaíba, e que, depois disso, ele se transforma num multiplicador dessas práticas, gerando um legado de longo prazo e
uma fase adicional do projeto, né? Aquilo que eu falei no começo. E o último legado que fica é a gente, não só na aplicação operacional da teoria da mudança, mas do entendimento que um projeto ele não é uma soma de ações que geram um resultado. Não é esse o olhar que a gente quer ter. A gente quer ter um olhar na proposta de transformação social e quais são os resultados, quais são as ações e os recursos necessários para gerar aquela transformação e ter uma evolução de transformações mais robustas, mais desafiadoras e que permitam um legado de longo prazo. Obrigado. Obrigada, Gregório, por compartilhar essa trajetória aí da Petrobras, junto com o IDES, na construção aí da estratégia de monitoramento e avaliação de impacto. Eu vou passar, então, a palavra para o André Lobo. O André Lobo, ele é gerente de monitoramento, avaliação e aprendizagem do Luta pela Paz. André. Boa tarde a todos. Meu nome é André, me descrevendo um pouco, eu tenho cabelo castanho cada vez mais grisalho, sou homem branco, tenho 1,75, estou aqui de casaco, né, pelo frio, estou de calça jeans. Eu trabalho na Luta pela Paz. Para contextualizar um pouco para quem não conhece, a gente é uma organização da Maré, nasceu na Maré, criada na Maré. Hoje a gente está em outros lugares do país, a gente tem parceiros pelo mundo, mas a gente começa na Maré tendo como objetivo trabalhar pelo desenvolvimento de sociedades mais seguras e inclusivas. A gente tem 3 estratégias principais, a gente trabalha junto com os jovens diretamente, então com turmas de esporte, com turmas de educação, turmas de empregabilidade, com suporte social, com ações de liderança juvenil. A gente busca formar redes com outras organizações sociais que trabalham parecido com a gente, então a gente faz treinamentos com elas, a gente estrutura uma rede onde a gente continua trocando experiência depois e antes do treinamento, entendendo que a gente está fazendo treinamento não porque sabe mais, mas que a gente pode saber diferente, e elas também podem saber diferenças, e nisso a gente consegue todo mundo trabalhar melhor. E a gente também tem uma estratégia coletiva que a gente busca agir em espaços maiores, por exemplo, numa cidade ou num bairro, buscando parcerias tanto com o poder público quanto com outras organizações. E o que eu queria falar hoje aqui, aproveitando o Gregório com a gente, é que a parceria com grandes organizações é fundamental para uma organização como a gente, que a gente começou super pequeno. A gente, no começo, tinha assim, 5 funcionários. O grande salto que a gente consegue dar com o primeiro projeto com a Petrobras não é só para a gente poder fazer projetos maiores, no sentido de verba, né, que às vezes tem isso, mas é principalmente no tempo, quando a gente pensa em avaliação. Porque se eu tenho um projeto, por exemplo, de 6 meses para fazer uma turma de empregabilidade, eu não consigo medir como é que vai ser o impacto desse jovem no mercado de trabalho, né, porque isso vai ser medido ao longo dos anos. Né? Não vai ser na semana seguinte de terminar aquilo. Quando você tem um projeto de 2 anos, 3 anos, a gente começa a conseguir medir coisas mais interessantes, coisas que realmente apontam para o impacto, né? E não só para o resultado dos projetos. E a colaboração que nasce dessas relações de longo prazo são fundamentais também. Agora, a gente, na pandemia, viu isso de uma forma muito concreta. Né? Outras organizações passaram por isso também. A gente tinha um monte de projeto que estava aprovado para começar ali em 2020. Projetos que envolviam contato direto com jovens. No nosso caso, por exemplo, boa parte das atividades são esportes, né? São artes marciais. Então, imagina, num contexto de isolamento, o que você faz agora? Tinha projeto, por exemplo, de incentivo aprovado, projeto com a Petrobras para começar aqui em São Paulo, por acaso. E a gente precisou de muito contato para poder renegociar isso. Bom, a gente tinha prometido isso, agora a gente não vai poder cumprir exatamente como estava. Como que a gente faz? Entendendo que, né, os projetos envolvem recursos que envolvem pagar o salário das equipes envolvidas. Então, como é que a gente faz para poder manter a equipe, entendendo que não vai conseguir entregar o que foi combinado originalmente? E como é que a gente vai poder avaliar isso em outro contexto? Uma coisa é avaliar uma turma presencial, outra coisa é uma turma que agora vai ser como vai ser por internet, vai ser com stories no Facebook, a gente usou todo tipo de estratégia, né? E o contato com os fiscais que a gente tinha do projeto foi fundamental nesse sentido, porque tem um movimento natural que, no começo, quando a gente tem um novo financiador, um novo parceiro, a gente tem um lado forte do resultado do monitoramento que tem a ver com prestação de contas. Né? Olha, a gente está financiando um projeto, a gente quer entender se vocês estão realmente fazendo o que foi combinado. E, com o tempo, essa relação vai mudando um pouco para uma parte de como é que a gente faz melhor. A gente já entende que vocês vão usar bem o dinheiro, digamos assim. Como é que a gente pode fazer melhor ainda? Né? O que vocês estão identificando de dificuldade? O que vocês mais querem fazer? Então, por exemplo, no começo era muito uma coisa de os jovens que estão precisando de algum apoio, e uma forma mais genérica, digamos assim, para todos eles. Agora a gente já consegue fazer uma linha específica para os jovens que são competidores. Eles têm um potencial para poder competir, ser campeões brasileiros, como nós já tivemos. Isso só foi possível ao longo das décadas, aí, com a Petrobras negociando. Pô, vocês querem apostar nisso? Tá bom, vamos. Entendendo que talvez não dê o resultado esperado no começo, mas o objetivo é o mesmo. Né? Então, a gente faz algum ajuste e chega no lugar certo. E é um pouco por aí. Eu não sei como está de tempo, gente. Eu falo muito, eu falo rápido. Eu acho que isso. Acho que depois nas perguntas pode ir para algum campo específico. A gente já tem vários tipos de atuações diferentes em outros campos. A gente pode especificar depois. Perfeito, eu concordo. Obrigada, André, pela contribuição. Antes de abrir aqui para a participação do público, eu queria só
destacar aqui, né? A gente trouxe 2 experiências aí de cultura avaliativa para ilustrar estratégias de atuação diferentes, né? Então, a gente tem aqui o Instituto Sicob, que atua implementando intervenções diretamente, e como isso é fortalecido, né, através de capacitações, né, da própria equipe, para que os programas nasçam já com essa visão de pensar, né, as correlações e de pensar qual é o impacto, qual é a mudança que se quer gerar com essas intervenções. E aí, como que a gente constrói isso e como que a gente monitora e depois como que a gente avalia, não só na perspectiva, né, do Instituto, né, ou da empresa, do Sicob, mas também qual é a percepção, né, do beneficiário desse impacto gerado. E, do outro lado, a Petrobras, que atua de uma forma diferente, né, através de editais, apoiando, né, o fortalecimento de organizações que atuam nas áreas, né, de interesse estabelecidos pela empresa. E aí, obrigada, André, por trazer aí essa experiência de como isso funciona e de como isso é importante e de como esse fortalecimento, né, aumenta o impacto gerado na ponta, que é a meta, né, de todo mundo. Então, eu queria abrir para as perguntas. A gente tem microfones aí, é só levantar a mão. E eu acho que a gente podia fazer uma rodada de 3 perguntas, e aí a gente volta para responder. Então, temos 2 aqui, 3, né? Uma aqui e outra lá no fundo. Bem, bom dia, eu sou Fabiana Pironi, estou aqui pelo Grupo Mulheres do Brasil, onde eu coordeno a área de parcerias, e também sou investidora social e tenho um negócio de impacto social pequenininho, está nascendo, somos todas Maria. Parabéns, é muito bom ouvi-los. A minha pergunta, talvez, assim, é um pouco mais de vocês, com a experiência de vocês, trazer um pouco de dicas ou de sugestões, porque, por mais que você já está em projeto como o do Instituto Sicob, que é maravilhoso, ele já nasce com esse propósito, né, de querer medir o seu impacto lá. Isso é, cara, bárbaro. Eu acho que, para quem... você tem vários projetos, com certeza, no Instituto, esse é diferente. Você vai ver que ele é diferente, porque ele nasce já discutindo tese de mudança, já vem definindo indicadores, o quanto isso é difícil de mudar. Né? E também a Petrobras, com a tua experiência, e o André, né, com a luta pela paz, trazendo essa perspectiva de quem recebe o investimento. Como é que é os bastidores? Quais são as dicas que vocês trazem para que a gente possa inverter também essa lógica nas nossas organizações, né? Vocês ouviram a Luísa, a nossa presidente, a gente começa do caos para a ordem, e é sempre assim, não adianta querer mudar, é muito bacana, mas a gente agora está construindo esse processo, né? A PwC foi um dos nossos parceiros, né, de olhar para o futuro com um pouco mais de medição, de cultura, de trazer a cultura avaliativa. Quais são essas dicas, né, para a gente poder, de fato, fazer essa mudança de dentro para fora também? Eu quero... Bom dia, meu nome é Mariana, sou da Transparência Internacional, obrigada pela fala de vocês. A minha pergunta ouvindo a experiência de vocês, quero saber como que o estabelecimento desses processos de monitoração e avaliação, principalmente de projetos, que eu entendo que vocês estão trazendo aqui, contribui para a avaliação da estratégia organizacional como um todo, porque uma organização não vive só de projetos, né? Ela faz muitas outras coisas, e às vezes eu vejo essa como uma grande questão e uma engrenagem super importante na gestão de uma organização como um todo, né? Não só apenas garantir projetos que tem, mesmo que sejam mais extensos, tem 3, 5 anos de duração, mas que a organização inteira entre num ritmo síncrono de monitoramento e avaliação de impacto. Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou Andrea Wolfenbittel, sou consultora associada ao IDES e fiquei com uma dúvida. Parece claro que é bom a gente começar um projeto já prevendo a avaliação do impacto.
a gente sabe que isso não é tão barato. Vocês têm uma fração ideal do valor do projeto que já deve ser reservado, ou deve ser investido, para que se possa fazer essa avaliação de impacto? Eu vou levantar, porque aí todo mundo me vê. Eu sou a Mônica Pascoalinha, sou diretora executiva do Instituto Vita, que leva saúde para atletas em formação. Depois eu vou querer conversar com você. O que eu queria perguntar é o seguinte: apesar de todo mundo ver a relevância de uma cultura avaliativa, é uma mudança de cultura, muitas vezes, dentro de uma organização. E eu queria entender qual é a experiência prática de vocês, como que vocês conseguiram ultrapassar esses desafios para que a cultura seja estabelecida dentro da companhia. Bom, eu vou fechar essa primeira parte de bloco de perguntas e vou passar para vocês. Só queria que a gente fosse bem objetivo, porque a gente tem 10 minutos para encerrar. Então, 1 a 2 minutos, e aí quem quiser responder, porque as perguntas não foram direcionadas. Então, eu posso responder a primeira. Talvez faz bastante sentido para a gente. Primeiro, dizer assim, que eu acho que poucas pessoas começam da ordem, já da ordem. Né? A gente também começou do caos para a ordem, e muita coisa ainda é do caos para a ordem. Mas acho que tem uma história, né? Tem uma história que vai sendo construída e a gente vai ganhando autoridade dentro de casa. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, com os critérios ESG tão em alta, né? Nós que somos o mercado financeiro, tem sido uma mudança de chave, né? Porque eu acho que o investimento social, a filantropia estratégica, de fato, está deixando de ser aquela caixinha paralela. Chama a menina lá da sustentabilidade, né? Chama a menina do social, para sentar na mesa com os caras, né? Para sentar com quem é da gestão. E aí é que eu acho que está o pulo do gato. A gente tem que ir falando a mesma língua, a gente tem que ir falando de OKR, a gente tem que ir falando de metodologia, a gente tem que ir falando de negócio, né? E para nós tem sido isso. Então, qual a estratégia a gente primeiro tomou lá atrás? Tiramos a coisa de o planejamento estratégico do Instituto é separado do planejamento do negócio. Não. Os nossos indicadores de impacto social estão no planejamento do negócio. Então, a partir do momento que eu tenho indicador de impacto social no planejamento do negócio, no nosso pacto sistêmico de estratégia, eu tenho que mensurar, eu tenho que medir, eu tenho que mostrar resultado. Então, assim, gestão, como é que a gente vai fazer? A gente precisa de investimento para fazer e precisa de estratégia para isso, porque vocês estão nos cobrando isso aqui na estratégia, no cerne da empresa. Então, acho que a dica que eu posso dar é essa, né? Tirar da caixa paralela, não sei como é que é aí no caso de vocês, mas colocar lá, acho que é uma boa forma de começar, né? E só mais uma questão do investimento. A gente depende de cada caso, né? Na primeira metodologia, como já era um programa que já rodava há 8 anos, então foi uma situação, né, ali e um orçamento específico para a robustez toda. Avaliamos Estado do Paraná e Estado do Pará, 2 realidades diferentes, então isso tem um custo maior. Quando a gente vai para o programa Financinhas, que, na verdade, a gente ainda não fez avaliação, a gente está fazendo monitoramento. Né? Então, a gente construiu a teoria da mudança, todo o dashboard de indicadores, e isso tem um custo diferente. Então, eu acho que não tem como saber isso. Assim, cada caso é um caso, e a gente tem que prever isso em orçamento. Gregório, quer complementar alguma coisa aí na perspectiva da Petrobras? Sim, eu vou tentar fazer um arranjo aqui das 4 perguntas. Vou começar pela final, né, em relação a se tem que ser previsto no orçamento do projeto. No caso da Petrobras, esse é um custo que a gente arca, está no orçamento da companhia, como um compromisso público da companhia de fazer um investimento socioambiental e demonstrar a eficácia dessa ação corporativa. Então, os projetos não são afetados. E também, no nosso caso, a avaliação de impacto, ela é um convite, ela não é nenhum condicionante para ter o suporte da companhia, ou para o relatório ser aprovado, ou para o próximo desembolso acontecer. Ele é um convite voluntário e a gente tem sido muito bem, tem recebido com muita felicidade e satisfação que os projetos têm entrado de cabeça, com dedicação, até mesmo para eles se questionarem se a proposta de transformação deles tem algo a ser melhorado.
Então, acho que essa é a primeira resposta. Uma dica prática de como entrar aí no mundo do apoio da Petrobras, a vantagem, Denise, você falou, né, a gente faz a prática pelos editais, mas não são editais a esmo, são editais pensados dentro de um programa que existe há mais de 10 anos, com suas linhas muito bem definidas, com seu roteiro de aplicação muito bem definido, de forma muito transparente no nosso site. Então, a dica que eu deixo para você é convidá-la a conhecer do nosso site o que é o Programa Petrobras Socioambiental, quais são as linhas e o roteiro de aplicação. Então, esse seria o meu elemento de sugestão prática para você. A pergunta da colega da Transparência Internacional, a gente está se perguntando isso, o que eu vou fazer com esses indicadores de SROI e ACB dos crimes e projetos? O que eu faço com isso, né? Acho que uma tentativa de resposta que a gente está construindo é aquilo que eu falei, gera conhecimento. Em que estágio cada projeto está? Como é que a gente dá o próximo salto? O projeto, a instituição está preparada para esse próximo salto? Então, esse é um primeiro elemento. Segundo, a gente tem tentado conectar a liderança, a alta liderança da companhia com esses projetos. Não apenas, tenho esse projeto, ele faz isso, mas temos levado a alta liderança no dia a dia dos projetos, mostrando a conexão, ainda que indireta, que aquela liderança tem com aquele projeto, seja no território, seja na temática. Então, esse é um outro elemento que a gente tem feito. E, na medida que os projetos ganham uma maturidade, a gente conecta esses projetos em rede. Então, a gente tem, pelo menos, 3 grandes redes. A gente tem a Rede Biomar, são projetos referenciais nossos em oceano, que existem desde 2007. São projetos aí que monitoram, conservam, fazem pesquisa de ponta científica de mais de 90 espécies da biodiversidade marinha, que atuam em 12 estados brasileiros, em mais de 65 municípios, incluindo Fernando de Noronha e Tal das Socas, e nesses 15 anos de existência fizeram mais de 720 publicações. E por que eu digo tudo isso? Isso é uma forma da companhia atuar sustentavelmente, uma forma da companhia devolver naquele ecossistema que é o oceano, que é traço da nossa identidade, uma atuação sustentável. E a gente faz isso com parceria através desses projetos. Esses projetos em redes que eu acabei de mencionar, né, da Rede Biomar, eles têm um planejamento de 10 anos, coincidindo com a década do oceano, então eles têm um pipeline muito previsível, né, para fazer ações de grande impacto e de grande legado. Então, acho que o nosso caminho assim, de trazer os projetos socioambientais para a nossa agenda de sustentabilidade, envolver diretamente com as escolhas da companhia, passa pela maturidade, a conexão dos projetos em rede e a conexão da liderança com esses projetos. Luíse. Posso complementar sobre a dica dos bastidores, né? Parece que está tudo perfeito, começar um projeto já com plano de monitoramento e avaliação de impacto pronto, né? Então, é só correr para o abraço, vamos medir isso aqui, vai dar tudo certo no final. Não necessariamente. Esse plano, né, o exercício de criar um plano, um planejamento, ele faz com que a gente reflita sobre cenários possíveis, que podem ou não acontecer, né? E estar preparado para adaptar algo no meio do caminho é fundamental. Então, eu trouxe o exemplo, né, do Financinhas, a gente tem 3 meses de projeto, já foi necessário adaptar, tivemos demanda de uma escola rural, onde parte do nosso material não atendia a necessidade. E aí fomos olhar para o nosso material, adaptar e seguir adiante. O grande diferencial disso, além de prever alguns cenários e poder saber como agir se esses cenários acontecer, o grande diferencial é que já estamos coletando dados que vão corroborar para essa avaliação de impacto lá na frente, né, como o André trouxe, ninguém avalia impacto com 3 meses, 1 ano de projeto. Então, já estamos, desde já, coletando alguns dados que serão essenciais para mensurar esse impacto daqui 3, 5 anos de projeto, que é o nosso intuito. Então, esse é o grande diferencial, né? E dica de bastidor é que não está tudo perfeito, né? A gente sabe que ainda vai ser necessário adaptar muita coisa e que esse impacto, né, desejado, ele pode ou não ser alcançado. Mas já ter esses dados para mensurar isso no futuro vai facilitar todo o processo, né? É isso. André, último minuto aí. Vou ser bem rápido, então. Sobre a dica, uma coisa que a gente percebe muito na prática, conversando com outras organizações, pensando nesse contexto, né, de como é que uma organização pensa isso. Às vezes, ficam muito focados nos indicadores muito complexos, para mostrar um impacto muito maneiro, e, às vezes, o monitoramento forte é mais importante. Se não monitora muito bem, não adianta pensar em avaliar impacto. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma conversa sobre uma horta comunitária, estava numa discussão de como que avalia se a pessoa está ficando com a nutrição melhor. Mas não tinham pensado, mas como é que você vai medir o quanto que teve de produção? Né? Vai ser com balde? Vai ter uma balança?
Então, às vezes, pensa-se muito no indicador nas organizações para escrever um projeto, foca muito no indicador, mas não pensa, eu vou conseguir medir esse indicador depois? Porque senão não adianta, né? Não adianta fazer toda uma linha lógica se você não consegue medir o que você está fazendo, né? E pensando no orçamento, do ponto de vista das organizações, é muito complicado sempre. O Petrobras foi maravilhoso, por exemplo, quando a gente teve agora uma avaliação externa com o IDES, porque é raríssimo. Em geral, monitoramento é uma área meio, né? Então, é raro poder ter um edital, por exemplo, que permite a gente botar essa verba. Em geral, quando consegue botar um funcionário da área, já é muito. Assim, a gente não consegue, ou então algum equipamento que a gente vai usar. Mas, para financiar uma pesquisa, é muito difícil. Só se fosse um edital para isso, e são muito raros. E acho que é isso, em 1 minuto, acho que foi o que deu. Desculpa. Infelizmente, a gente tem que encerrar, até para não atrapalhar aí o almoço e as próximas mesas aí do evento. Mas eu acho que esse debate continua no almoço, né? A gente vai continuar aqui e vai poder trocar mais informação. Eu queria, então, agradecer, em nome do IDES, mais uma vez, a presença de vocês aqui e a presença de todos e todas aqui da audiência que contribuíram para enriquecer esse debate e essa conversa sobre o tema, né, da cultura avaliativa.